corações, envolvidos em muita luz e muita paz, com um sentimento de gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite, retomando os nossos estudos, amparados e envolvidos por toda a espiritualidade amiga que está presente. Agradecidos ao Mestre Jesus, esse nosso irmão que por meio dos seus exemplos, das suas palavras tão doces, nos estimula para que continuemos caminhando, seguindo ao seu lado, e agradecidos a Ele e ao Pai Criador, vamos dizendo a prece que esse nosso irmão querido nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Lu. Então vamos lá. Todo mundo se achou no livro? Sandra, você se achou? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar lendo. Oi. Só um minuto. Edna, Oi. lembra de deixar desligado? O microfone. Tá? Qual que é a parte que a gente vai ler hoje? Vamos lá. Nós estamos na segunda parte, né? Capítulo 2. Espíritos Felizes, não é? Isso. Mr. Jobar. Mr. Jobá. Isso. Nós vamos ler Mr. Jobar mais um e depois nós vamos pular para o próximo item, porque tem muitos aqui, tá? Eu dou a introdução e depois vocês vão continuar lendo. Mr. Jobar, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Baixet, deve ser, morto em Bruxelas, de um ataque de apoplexia fulminante, nem sei o que é isso, em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O Sr. Jobá era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu o seu desejo dando a seguinte comunicação. Ou seja, ele morreu em outubro, menos de um mês depois, ele foi evocado. Eis-me, eu que ides evocar e que manifestar primeiro a este médium que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente do meu nascimento, minha juventude, minha idade madura. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre, meu corpo jazia inerte. Meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do corpo. Que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos os envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Que legal! Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo.
Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações. Pronto. Enfim, pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como o fui no vosso. Edna, começa lendo para nós. Leia de 1 até 4, por favor. Tá. Quando vivo, recomendastes que vos chamasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos. Não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho da nossa bem-vida e sincera simpatia. E também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Resposta. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. 2. Para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver. E ele respondeu, estou junto ao médium. Ver-me-íeis sob a aparência do Jobar, que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos, senão sob a sua aparência mortal. Tereis a possibilidade de vos tornar visível para nós, e se não o podeis, o que se opõe a isso? Resposta, a disposição que vos é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia, outros não me veem. A quarta. Este lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistíeis às vossas sessões, e que vos reservamos. Aqueles, pois, que aí vos viram, devem imaginar-vos e ver-vos tal como eres então. Se aí não mais estáis com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vemos com os olhos do corpo, veremos com os olhos do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita com a ajuda de um intérprete. As nossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte, e podemos nos entreter convosco tão facilmente e tão completamente como outrora? As coisas são bem assim? A resposta, sim, e vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para essa última frase. Meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, isto não é uma figura, mas uma realidade, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá. Quanto à natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre vós, não só pelo pensamento, mas pessoalmente com a ajuda de seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto quando o seu corpo estava vivo. E melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser. Temos, assim, uma multidão de comensais invisíveis, uns indiferentes, outros que nos estão ligados pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplicam estas palavras. Eles habitam entre nós, que pode se traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Olha que coisa maravilhosa, não é? Pergunta, gente? Alguma pergunta? Podemos continuar? Fala, Sandra.
Ô, Mari, quem é que está conversando com esse espírito? Kardec. Kardec. Eles estão numa reunião mediúnica, né? Monsieur Jobá se pronunciou. Eles evocaram o Messias Jobá através de um médium e ele escrevendo. Tanto é que, às vezes, ele faz as perguntas e o Jobá responde. Ok, Tudo bem? obrigada. Tudo bem. Lucineide, você pode ler do 5 ao 9, por favor? Posso sim, Mari. Obrigada. Não há muito tempo, estava sentados nesse mesmo lugar. As condições em que estáis agora vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Aí o Jobá responde: estas condições não me parecem estranhas, pois meu espírito desencarnado goza de uma nitidez que não deixa na sombra nenhuma, que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encare. 6. Lembrai-vos de estar nesse mesmo estado antes de vossa última existência e encontrais aí algo mudado? Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou aperfeiçoado. Vejo e comparo-me ao que vejo. Na ocasião de minhas encarnações anteriores, espírito perturbado, só me apercebia das lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobá? Em minha penúltima existência, eu era operário mecânico, roído pela miséria e o desejo de aperfeiçoar meu trabalho. Realizei, sendo Jobá, os sonhos do pobre operário, e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente ele depositara no meu cérebro. 8. Já vos comunicastes em outro lugar? Comuniquei-me pouco. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Às vezes eu estava perto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que pertenço ainda a certas influências terrestres. É preciso uma perfeita simpatia para que eu possa expressar meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Ainda não o posso, repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, é chamado de todos os lados, mil espíritos se apressam a revestir sua individualidade. Foi o que me aconteceu em várias circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo a um médio preferido. 9. Então, eu falei a 9, né? Lê a 9, por favor. Isso. Leia, pode ler. Depois eu vou comentar. Vede os espíritos que estão aqui conosco? Vejo, sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos rodeiam, apressados e benevolentes. Ficareis felizes, amigos, pois boas influências vos defendem das calamidades do erro. Ali, o que eu queria comentar, gente, é quando ele fala uma pessoa que é um pouco conhecida desencarna, vários espíritos que não são da mesma categoria, né, se apressam em se passar por ele. Uhum. E que ele só consegue ainda, ele falou, eu me comuniquei muito pouco porque eu preciso da simpatia, ou seja, a vibração precisa bater.
E como trabalhava nessa casa espírita, né? Ele conseguiu a simpatia para poder, essa vibração, ok, para poder se comunicar. Mas é interessante a gente ter isso em mente, né? Para, às vezes, a gente não cair em erro, receber, às vezes, a mensagem de um espírito famoso, né? Não importa o tempo que ele tenha desencarnado, será que é ele mesmo, né? Ou pode ser uma tramóia aí querendo pegar a gente, né? Eu vou ler um pouquinho. 10. Quando vive, partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? Resposta: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como outros planetas, teve a sua vida própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. Água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 11. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra? Resposta dele: ilusão da minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já vos enganei com isso. Eu não aprendi, e eu muito aprendi, e vos posso dizê-lo, minha inteligência, pronta a se apropriar destes vastos e diversos estudos, guardará de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do posto aurido nas imaginações populares. Estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais no sentido em que tomais. Como poderia, deslumbrado, arrebatado, conquistou pelo maravilhoso espetáculo que cerca? Só o laço do espiritismo, mais poderoso do que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono. Não com alegria, isso seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Aqui é um item que o Kardec diz, né? Quando da subscrição aberta pela sociedade em proveito dos trabalhadores de Lyon em fevereiro de 62, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do senhor Jobá. Este último deu a esse respeito a seguinte comunicação: estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Aquele que habito agora não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus de Lyon, bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinda do Senhor. O quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso. Possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo agora a viver espiritualmente, mas mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobar der lugar a uma outra, e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios, e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece. Convidá-lo-eis a evocar-me, e então aprofundaremos as questões tratadas aqui muito superficialmente. E o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá vos ser útil.
o que deseja por o seu coração. Depois dos primeiros tempos, consagrados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobá tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nele dar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. É porque acho que na época, quando ele fala assim, de haja dado a assinatura, é quando ele diga quem ele é, né? A hora que ele começava as comunicações, eles já sabiam que era ele. Muito interessante isso, né? A gente gostaria de, sendo espíritos assim, se encarnassem nessa felicidade. Vamos trabalhar para que a gente possa ser, né? Vocês querem ler mais um, Samuel Felipe? Quero a opinião de vocês, senão a gente pula para outra parte. Pode ser mais um? Tá, então vamos lá. Edna, lê pra gente. Começa a ler a introdução, por favor. Tá. Samuel Felipe. Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil. E o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que, por isso, se lhe pudesse atribuir um mérito, lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer àqueles que lhe fizeram mal e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de um espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada, e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois da sua morte. Aí tem a pergunta, posso continuar? Tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Outra pergunta: consentiríeis para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Ele respondeu: de bom grado, esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos na terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento?
Só a esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento, o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Ó, meus amigos, que possais vós compenetrar bem nesta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente, não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito, se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo, que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar estas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri, na firmeza das minhas resoluções, a força para suportá-las, sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Ó, vós... Espera um pouquinho. Alguém quer perguntar? Até agora tudo bem, né? Uhum. Lucineide, continua para a gente. Obrigada, Edna. Ó vós, que me fizeste sofrer na terra, que fostes duros e mal intencionados comigo, que me humilhastes e me mergulhastes na amargura, cuja má fé me reduziu muitas vezes às mais duras privações. Não só eu vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me mal, não suspeitáveis de que me farias tanto bem. Porém, é verdade que é em grande parte a vós que devo a felicidade de que gozo, pois forneceste-me a ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos no meu caminho para pôr à prova a minha paciência e me exercitar na prática da caridade, mais difícil, a do amor por seus inimigos. Não vos impacienteis com esta digressão. Chego ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença, não tive agonia. A morte veio para mim como sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida, não tive, por conseguinte, de me debater com as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que eu me tivesse percebido. Ignoro quanto tempo durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu estado anterior. Não sentia mais dor e regozijava-me por isso. Queria levantar-me, andar, mas um entorpecimento que não tinha nada de desagradável, que tinha mesmo certo encanto, me retinha, e eu me abandonava a ele como uma espécie de volúpia, sem me dar conta de minha situação e sem suspeitar de que deixara a terra. O que me rodeava me parecia como num sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos de joelhos no quarto e chorando, e disse-me que, sem dúvida, eles acreditavam que eu morrera. Quis desenganá-los, mas não consegui articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou nessa ideia foi ver-me rodeado
por várias pessoas queridas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci imediatamente e que pareciam velar por mim e aguardar meu despertar. Esse estado foi entremeado por instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recuperava e perdia alternadamente a consciência de meu eu. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriam mais nitidez. A luz que eu entrevia apenas através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão se teria prolongado por muito mais tempo. Meus restos mortais ainda não estavam sepultados. Considerei-os com compaixão, congratulando-me por estar finalmente livre deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém que sai de uma atmosfera repugnante. Uma indivisível sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara me enchia de alegria. Não me surpreendia nada vê-los. Parecia-me muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou no começo, era que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Tudo No bem, Lu. entanto, Tudo bem. Tudo bem. Termino. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que supara me retornara de vez em quando, me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nossa situação. Eu sofrera corporalmente, mas, sobretudo moralmente, fora alvo da malevolência, dessas mil perplexidades mais penosas, talvez que existem cidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente, e tremia, apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me foi retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade que estava, enfim, livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna. Durante algum tempo, duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Sandra, você quer ler essa última parte? Oi, leio sim. Dá para me ouvir? Sim. Pergunta. Nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Resposta. Se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto.
Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas. Alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem. Mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que são senão passageiras e são para o seu bem. Fico feliz em pensar que um dia eles virão para essa morada afortunada, onde a dor é desconhecida. E para torná-los dignos disso, que me aplico. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato, então, de desviá-los do mau caminho. Nos alegramos, se triunfo é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Interessante, não é? Vocês sabem o que me chama a atenção? Aqui nós vamos passar para espíritos numa condição mediana, tá, gente? Capítulo 3. É umas 20 páginas lá na frente. Me chama a atenção, esse livro foi escrito em 1865. Né? Essas pessoas morreram em 1850, 1860 e pouco, certo? A rapidez que elas se comunicaram e a lucidez. Isso eu jogo esse questionamento para vocês. Mas especialmente aqueles que fazem trabalhos mediúnicos. Isso não é comum atualmente, é? Não parece-nos que nós recebemos mais sofredores do que espíritos esclarecidos, que conheceram a doutrina e que se esforçaram para se transformar? É como se a qualidade nossa foi decaindo enquanto seres humanos. E daí é lógico, nós não vamos poder receber comunicações melhores. Queria ver a opinião da Glória e da Edna e do Geraldo depois, se ele quiser falar. Fala, Edna. Então, assim, eu trabalho a gente trabalha, a Luciene também está trabalhando na questão mediúnica, que vem muitos sofredores, né? Assim, é uma quantidade bastante grande de espíritos em estado assim muito, muito precário, né? Deplorável, né? Estado deplorável. Exatamente. De situações assim que às vezes a gente não consegue nem descrever. Tal é a situação horrível que eles estão, né? Que eles se encontram. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, são duas questões que eu quero falar, que isso sempre houve, e que a gente, muitas vezes, já se foi, porque já morremos muitas vezes, e a gente fica um tempo lá, e muitos de nós não aproveitam o tempo de estar lá para se instruir. Aí, quando volta naquela situação precária de novo, continua aqui do mesmo jeito. Eu conheço um monte de gente, tem um monte de gente que me odeia, que não sabe o que está fazendo no mundo. Ele não sabe dele. Então, por que está, para mim, né, o que eu apreendo disso? Assim, agora tem mais gente. E a gente tem muito mais
formas de relacionamento através de rede social, e de tudo isso, então a gente percebe mais esta situação de precariedade, né? Até porque, até nós chegarmos à regeneração da Terra, nós temos que ir até o ano 3000, né? Portanto, nós estamos no 2021, haja vidas para serem vividas, né? Eu acho que é mais a questão de, agora a gente tem mais oportunidades de comunicação, e por isso a gente vê mais. Mas, olha, nós estamos vendo isso, né? A grande maioria não vê o mundo dessa maneira, nem as pessoas dessa maneira também. Eles estão aí. Outra coisa que eu achei que é legal, né? No começo, quando ele fala que assim, ele se comunicava, que é o anterior, e espíritos que tomaram o nome dele e se passaram por ele, né? E que talvez, que eu fico pensando, por que é que quando a gente se vai, a gente não tem permissão para vir logo? Justamente por causa eu acho, né, que é por causa desta situação. Porque eu acredito que a gente demora um tempo para se sintonizar com o outro lado, né? Então, a gente está tão, assim, aqui ainda, tão envolvido com as coisas da vida física. Material, da material. Exatamente, material. que a gente demora um tempo para se desvencilhar disso. E outra que ele estava falando agora, né? Que ele foi aos poucos, que ele viu uma porção de gente amiga e algumas pessoas que estavam cuidando dele amorosamente, mas que ele não reconheceu. Por que ele não reconheceu? Na minha modesta opinião. Porque a gente ainda está tão ligado nesta vida, que é a última que a gente está agora, que a gente ainda não tem a percepção nem a memória de voltar, porque depois de um certo tempo, você começa a tomar conhecimento das vidas anteriores e das pessoas que fizeram parte dela, né? Mas nesses momentos, ainda a gente está entre um lado e outro. A gente fala essa palavra perturbação, né, no pós-desencarne, para tentar explicar não tem uma outra palavra, né? Ela pode ser dolorosa ou pode não ser dolorosa, mas é uma perturbação, é uma readaptação a uma outra dimensão. Esse tempo vai demorar de acordo com a evolução do espírito, maior ou menor, né? Mas ela vai acontecer, em determinado momento ela vai acontecer. Daí é quando o espírito recobra toda a sua memória de todas as vidas anteriores. Aí, como aquele anterior falou, né? Que ele foi um mecânico na penúltima vida, que trabalhava muito na penúria, morria de vontade de aprender, de desenvolver melhor a mecânica, né? E que ele pôde depois, como Jobá, né? Com a benção de Deus, vir se transformar no industriário, né? Tinha uma fábrica, cuidava de construir máquinas, né? Então, essa perturbação acontece mesmo. Então, mesmo nós que conhecemos a doutrina, que acreditamos na vida após a morte, nós vamos passar por esse momento de necessidade de tranquilização, de adaptação, essa confusão, estou dormindo, estou acordado, mas tem pessoa ali que eu não conheço, às vezes são conhecidos de encarnação, penúltima desencarnação, que a gente ainda não lembrou. Isso é natural. O que importa é que se o nosso entendimento está solidificado, né? Se não falou nem de fé, é conhecimento mesmo, está solidificado, né? A gente não tem com que se preocupar, a gente vai passar serenamente